pero Fabián, es un gusto para nosotros como iglesia tener a ti, tu esposa aquí con nosotros. Fabián va a hablar un poco de oración, es un tema que estábamos con muchas ganas de escuchar y ya hacía un tiempo que incluso escuchábamos de vosotros que querían saber más acerca de la oración. Entonces, que hoy podamos disfrutar de este tiempo y que el Señor pueda hablar por medio de tu cosa. Bom dia. Buenos días. Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês de manhã. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros hoy por la mañana. Quando começamos a cantar no começo do culto, Cuando empezamos a cantar al inicio de la reunión, tive que segurar minha emoção. yo tuve que contener mi emoción. Fiquei muito emocionado, meu coração se alegrou muito. Me quedé muy emocionado, mi corazón se alegró mucho. Na nossa igreja no Brasil, En nuestra iglesia en Brasil, nós oramos muito por vocês. nosotros oramos mucho por vosotros aquí. Nós temos mais de 100 pessoas Nosotros tenemos más de 100 personas em uma igreja de aproximadamente 1.500 pessoas. que hacen parte de una iglesia de aproximadamente 1.500 personas. Nós temos um pouco mais de 100 pessoas que somente oram por vocês. Nosotros tenemos alrededor de 100 personas que solo oran por vosotros. Né? E quando eu digo vocês, nós oramos por todos os nossos missionários, todos os nossos irmãos que estão em outras cidades, em outros países. Cuando hablo de vosotros, estoy hablando de todos los misioneros, los hermanos que están en otras ciudades y países. Fazendo o que o pastor Dwight, a Mara, o Así- Tiago e a Maria, Haciendo lo que el pastor Dwight, Mara, Tiago y María, o que vocês estão fazendo, o que eles estão fazendo. Nós temos orado muito por isso. lo que ellos están haciendo, vosotros estáis haciendo y hemos orado por eso. Então, para mim, isso já é muito lindo ver vocês aqui reunidos, porque é uma resposta de oração. Entonces para mí eso ya es muy bonito porque ya es una respuesta de oración. Eu coloquei esse primeiro texto de Filipenses, porque é quando Paulo escreve para Filipenses e ele começa no verso 3 dizendo que ele dá graça a Deus toda vez que lembra de vocês. Quando ele se lembrava da igreja de Filipenses, ele dava graças a Deus. Entonces yo he puesto este texto de Filipenses porque Pablo, cuando escribe a los Filipenses, dice que él daba gracias a Dios todas las veces que acordaba de ellos. E eu pude não só dar graças a Deus lá do Brasil, mas hoje eu estou vendo o que Deus está fazendo. Y yo he podido dar gracias a Dios no solo desde Brasil, pero también hoy he podido ver lo que Dios está haciendo aquí. É muito lindo, irmãos, que vocês continuem firmes aqui nesse propósito e saibam que nós continuaremos orando por vocês. Es muy bonito ver eso y que vosotros podáis seguir firmes en el propósito y seguir adelante con el trabajo de Dios. Sempre que eu venho falar sobre a palavra de Deus, eu gosto que a igreja possa participar comigo. Siempre que yo voy a compartir acerca de la palabra, me gusta que la iglesia pueda hacer parte de eso conmigo. Então vocês podem me ajudar sempre lendo os textos quando precisar. E eu quero começar pedindo para vocês me ajudarem lendo esses versículos de Filipenses 1, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Vamos ler? Entonces, vosotros podéis ayudar leyendo los textos conmigo. Entonces, vamos a empezar con este texto de Filipenses y podéis leer junto conmigo. Yo voy a empezar para que tengan un único inicio, pero podéis seguir adelante, ¿vale? Entonces, doy gracias a Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas nuestras oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, confiando en esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. Amén. Quando olhamos para o versículo 6, nós vemos quem começou a boa obra em nós. Cuando miramos al número 6, miramos quién empezó la buena obra en nosotros. Quem começou a boa obra em vocês? ¿Quién comenzó la buena obra en vosotros? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesucristo. A primeira coisa que temos que sempre lembrar e nunca esquecer: Jesus Cristo começou. La primera cosa que necesitamos acordar y nunca nos olvidarnos es de que Jesucristo empezó la buena obra. Ahora voy a leer lo que está en Colosenses 2, del 2 al 3. Para que tomen consolación sus corazones, unidos en caridad y en todas las riquezas de cumplir entendimiento para conocer el misterio del Dios y Padre y del Cristo, y en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nesses dois versículos, Paulo, nesses dois versículos de Colossenses, Paulo então já nos apresenta que os nossos corações e nós podemos encontrar tesouros escondidos, tesouros e conhecimentos escondidos da parte de Deus. En estos dos versículos, Pablo nos enseña que nosotros podemos encontrar tesoros que están escondidos, ¿sí? En la palabra de Dios. E quais são esses tesouros? ¿Y cuáles son estos tesoros? O que é isso que Paulo está nos apresentando aqui? ¿Qué es esto que Pablo nos está presentando aquí? Nós vamos ver mais à frente. Vamos a mirar con más detalles adelante. Continue. Vamos a leer juntos esto de Colosenses también, ¿vale? Y esto digo para Que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque aunque todos en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden en la firmeza de vuestra fe en el Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, en Cristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como lo habéis aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias. Esse texto, Paulo, primeiro, quando ele fala, e nós vamos ver mais à frente, ele reitera isso. en este texto, primero cuando Pablo habla y después él va a hablar de nuevo acerca de eso, Ele nos apresenta que tenhamos muito cuidado para que ninguém nos engane. él dice que tengamos mucho cuidado para que nadie nos engañe. E quando ele fala sobre esse tipo de engano, nesse texto ele fala com palavras persuasivas, com entendimentos e conhecimentos que podem nos afastar de Deus. Cuando él habla de este tipo de engaño, está hablando de palabras de persuasión que puedan nos alejar de Dios. Graças. Então, se Paulo escreve isso há 2000 anos atrás, naquela época já existia, mesmo muito contemporâneo a Cristo, já existiam ideias, pensamentos com o objetivo de afastar a igreja de Cristo. Entonces, si Pablo está hablando eso 2000 años atrás, un tiempo casi contemporáneo a Jesucristo, entonces ya existían ideas que buscaban alejar a las personas de la palabra del Señor, de Jesús. Mas no versículo 5 e 6 nós vemos que ele nos chama para permanecermos firmes em Cristo e andar com Cristo. Pero en los versículos 5 y 6 nos dice para seguirnos firmes en Cristo y andarnos con Cristo. E no verso 7, ele usa duas palavras que começam o verso 7, que é arraigados e sobreedificados. En el 7 nos dice dos palabras muy importantes, arraigados y sobreedificados en Cristo. E quando nós olhamos isso, sabemos o quanto é importante. E eu me lembro um texto de Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8.
Entonces, cuando yo miro eso me hace acordar lo cuán importante es, y también de un texto que está en Jeremías 7. 7 e 8. 17. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Nesse versículo de Jeremias, En este versículo de Jeremías, en este texto de Jeremías, ele menciona, ele usa de exemplo uma árvore plantada próxima ao ribeiro. él usa como ejemplo un árbol que fue plantada cerca de un río. E Jeremias explica que essa árvore plantada próxima a esse rio, ela é uma árvore que vai sobreviver a toda e qualquer situação. Y Jeremías nos dice en este texto que esta árbol plantada cerca del río va a sobrevivir a toda y cualquier situación, Ao calor e ao frio, não importa. al calor y al frío, no importa. Então, Jeremias, nós entendemos que a água traz a vida. Jeremias diz que a importância, que o verdadeiro motivo da vida daquela árvore é a água que ela está próxima, que ela está conectada. Entonces Jeremías nos dice que la importancia del agua para la vida y cómo está plantada cerca del río, entonces eso le va a dar vida. Jesus, quando encontra a mulher samaritana, Cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana, ela estava pegando água. él estaba sacando agua del pozo. Não sei se todos lembram desse texto, mas essa mulher estava indo buscar água. No sé si todos se acuerdan de este texto, pero esta mujer había salido para buscar agua. E quando Jesus se apresenta a ela, o que ele diz a ela? Y cuando Jesús se presenta a ella, ¿qué dice él a esta mujer? Eu sou a água da vida. Yo soy el agua de la vida. Eu sou a água da vida. Yo soy el agua de vida. Se você beber dessa água, Si beber de esta agua, nunca mais terá sede. nunca más tendrás sed. Nunca mais teremos sede. E o, Nunca que más Je- tendremos sed. e o que Jesus quer dizer com isso é muito parecido com o que Jeremias fala nesse texto, só que trazendo para a nossa vida. Lo que Jesús está hablando en este texto es muy parecido con lo que Jeremías está hablando aquí y para nuestras vidas. Nós podemos ter total contato com Deus e uma vida plena estando conectado com a água da vida. Nosotros podemos tener total contacto con Dios y contacto con el agua de vida. Isso que quando Paulo quer dizer arraigados, Eso que Pablo quiere decir con arraigados. nós temos que estar 24 horas por dia conectado nessa água. Nosotros tenemos que estar 24 horas por día conectados a este agua. 24 horas por dia conectados com Cristo. 24 horas por día conectados con Cristo. Quando ele fala de sobre-edificado, Cuando él habla acerca de sobreedificados, nós temos em Mateus 7:24, nosotros tenemos en Mateo 7:24. quando o próprio Jesus fala sobre aonde tem que estar a nossa casa. Cuando Jesús mismo habla dónde debe estar nuestra casa. Nossa casa deve estar firmada na rocha. Nuestra casa debe estar firmada sobre la roca. O próprio Jesus diz isso. El propio Jesús nos habla eso. A casa na rocha sobrevive a tudo. Sobrevive ao vento, ao fogo, a todos todo e qualquer tipo de problema que venha ser submetido a essa casa, ela irá suportar. La casa sobre la roca sobrevive a todas las situaciones, al viento, al fuego y todas las situaciones que se pueden pasar sobre esta casa. Então, nesse verso de Colossenses 7, nós entendemos isso. Temos que estar conectado na água da vida que é Jesus. Entonces, en este texto de Colosenses, en el versículo 7, entendemos que tenemos que estar conectados al agua que es Jesús E firmados na rocha. y firmados sobre la roca. Vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Ahora vamos a leer el texto de Colosenses 2, el 8 al 10 juntos. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas bellezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el Cristo,
porque en él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente, y en él está el sentido, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Percebemos que no versículo 8, Paulo fala de novo sobre a importância de não deixar ninguém nos enganar. Vemos de nuevo que Pablo nos habla en el texto del número 8 de que es importante que nadie nos pueda engañar. Ouvimos muitas filosofias, ideias, como, por exemplo, o hedonismo, que defende a satisfação e a busca do prazer. Sabemos y conocemos de muchas filosofías, como por ejemplo el hedonismo, que habla acerca de la satisfacción y del placer. E muitas outras coisas criadas por homem que só têm o objetivo de nos afastar de Deus. Y muchas otras cosas creadas por el hombre y que tienen como el único objetivo nos alejar de Dios. Talvez você já tenha passado por situações assim, por situações ou palavras ou comentários ou coisas que você leu ou talvez até ouviu que fizeram a sua fé ou gerar questionamentos sobre a sua fé. Quizás tú mismo has leído alguna cosa, has escuchado alguna cosa que te ha hecho quizás cuestionar tu fe. Mas nós, você como igreja, nós como igreja, temos que permanecer, como nós lemos anteriormente, conectados na água da vida e firmados na rocha. Pero nosotros como iglesia, tenemos que permanecer, como hemos leído, conectados en el agua de vida y firmados sobre la roca. Vocês entenderam isso? ¿Habéis entendido? E como podemos conseguir isso? ¿Y cómo podemos lograr eso? Vamos falar mais um pouco. Vamos a hablar más acerca de eso. Só que o que eu não posso deixar de falar com vocês é a importância do versículo 9 e do versículo 10. Pero lo que no puedo dejar pasar sin hablar con vosotros es lo que está en el texto 9 y 10. É muita informação nesses dois versos, quando Paulo ele garante que em Cristo toda plenitude, toda divindade habita em Cristo. É muito importante a gente entender e sempre lembrar disso. Hay una cosa muy importante en este texto que Pablo nos habla que toda plenitud y toda divinidad habita en Cristo. Eso es muy importante que tengamos muy claro. E no verso 10, ele é cabeça. El texto de 10 nos dice que Él es el cabeza. Ele é o cabeça. Então, nesse texto, nesses versos, nós vemos, nos diz muita coisa, nos diz que existe um reino espiritual. Y con eso nos habla mucha cosa y habla que existe un reino espiritual. Igreja, nós não podemos esquecer isso. No podemos nos olvidar de eso, iglesia. Existe um reino espiritual. Existe un reino espiritual. Mas nesse reino espiritual, Pero en este reino espiritual, o cabeça é Cristo. la cabeza es Cristo. Então não importa o que aconteça no reino espiritual. No importa lo que pase en el reino espiritual, Se estivermos conectados na água da vida, si estamos conectados al lago de vida, firmados na rocha, firmados sobre la roca, nós continuaremos rumo ao alvo, seguiremos rumbo al blanco, rumo a Cristo, rumbo a Cristo, rumo à presença dele, rumbo a su presencia, rumo a conhecê-lo mais, rumbo a conocerle más, a ter mais intimidade com ele. a tener más intimidad con Él. Temos que proteger nossa mente das vãs e falsas filosofias. Tenemos que proteger nuestras mentes de las vanas y falsas filosofías. Lembrem-se disso. Acuérdense de eso. Guardem os corações e a mente. Guarden vuestros corazones y vuestras mentes. E lembremos sempre, como nós vimos em Filipenses. Y nos acordemos siempre como hemos visto en Filipenses. A quem começou, eu perguntei no começo. Quem começou? ¿Quién empezó? Jesus. Jesús. Ele é fiel para. Y Él es fiel para terminar. Amén. Guardemos nossa mente e nosso coração. Guardemos nuestras mentes y corazones. Nos dias atuais, o inimigo ataca muito as nossas mentes e os nossos corações. En nuestros días el enemigo ataca nuestras mentes y corazones constantemente. E o único jeito de vencermos isso Y la única manera de vencernos esto é estarmos conectados na água da vida,
conectados e firmados na rocha. Es estarmos conectados al agua de vida y firmados sobre la roca. Então, algumas dicas que eu coloquei aqui agora nesse slide, só para nós guardarmos. Entonces, algunos tips de qué debemos hacer o qué podemos guardar de aquí. Lembram no começo, eu disse sobre Paulo, o coração, no começo desse de Filipenses, Tiago, a alegria de Paulo quando lembrava dos irmãos? Entonces, ¿os acordáis que al inicio, cuando hablé del texto de Colosenses, de Filipenses, de cómo Pablo decía que se alegraba cuando acordaba de los hermanos? Então, um motivo para você se alegrar, lembre-se de nós no Brasil. Entonces, un motivo es acordar a vosotros de nosotros en Brasil. Precisamos muito das suas orações. Nosotros necesitamos de vuestras oraciones. E sabe que estamos orando sempre por vocês também. Y que sepáis que nosotros también estamos orando por Sí. vosotros aquí. Então, um coração agradecido sempre tenha na sua mente e na sua boca gratidão. Siempre tenga en su mente y boca gratitud. Eu Corazón agradecido. Coração agradecido. Aqui nós já falamos, aquele que começou sempre está disposto a concluir. Como hemos dicho, el que empezó, que comenzó, siempre está dispuesto a terminar lo que empezó. Quando nós lemos no começo sobre a sabedoria e conhecimento, Cuando hemos leído al inicio acerca de la sabiduría y conocimiento, não é só uma sabedoria das coisas da terra, mas é ter uma sabedoria e um conhecimento das coisas intangíveis. no es solo una sabiduría de la tierra, pero también es un conocimiento, una sabiduría acerca de cosas intangibles. Conhecer mais a Deus, Conocer más a Dios, a sua vontade, a su voluntad, o que Ele quer de você, lo que Él quiere de nosotros, o que o Senhor quer que você faça, lo que el Señor quiere que tú hagas, o que Deus quer de você. lo que Dios quiere de ti. Você sabe? ¿Tú sabes? Sabemos? ¿Sabemos? E esse nós já falamos bastante, mas sempre lembrar de estarmos edificados em Cristo, para que nada nos engane. Ya hemos hablado un poco acerca de eso, pero debemos no nos olvidar de que nadie nos engañe y que debemos estar firmados en Cristo. E irmãos, nunca esqueçam que Cristo é o cabeça de todo principado, potestade, toda autoridade está no nome de Cristo. Hermanos, nunca nos olvidemos de que Cristo es la cabeza sobre todo el principado, sobre toda la potestad y que todo está bajo su autoridad. Vamos a leer todos juntos, bien fuerte, como hemos tomado mucho café por la mañana, Sim. el texto de Filipenses, entonces. Que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble. Não preciso nem falar nada, esse versículo diz tudo. Yo no necesito hablar más nada, este texto nos dice todo. Toda autoridade está no nome de Cristo. Toda autoridad está en el nombre de Cristo. E algumas perguntas agora. Y algunas preguntas ahora. ¿Y cómo podemos experimentar y conocer los misterios de Dios? ¿Cómo podemos guardar nuestros corazones y mentes? ¿Cómo podemos vencer nuestras adversidades diarias? Oración. O caminho é a oração. El camino es la oración. Tiago é casado com a Maria. Tiago es casado con María. O Tiago conversa todo dia com a Maria. Tiago habla todos los días con María. Quando ele abre o olho, ele vê a Maria Cuando él abre los do ojos, lado dele. ve a María a su lado, en la cama. Quando ela abre, ela também vê o Tiago. Eles conversam o dia. Cuando ella abre los ojos también mira a Tiago y ellos hablan todo el día. Eles conversam, eles se conhecem. Ellos hablan, ellos se conocen. Deus deseja isso de nós. Dios desea eso de nosotros. Quando abrir os nossos olhos, Cuando abramos nuestros ojos, Deus, graças por este dia.
Decimos, Dios, gracias por este día. A primeira coisa. La primera cosa. Deus, obrigado pela vida. Dios, gracias por la vida. Obrigado pela saúde. Gracias por la salud. 24 horas por dia, 24 horas por día, falando com você. hablando con el Señor. Conectado na água da vida. Conectados al agua de vida. Conectado com Jesus. Conectados a Jesús. E um primeiro passo muito importante Y un primer paso muy importante é esse texto de Tiago. es este texto que está en Santiago. Nós confessarmos os nossos pecados, confessarmos as nossas dificuldades. Que es confesarnos nuestros pecados, nuestras dificultades. E quando eu falo sobre confessar, nós achamos, talvez a igreja ache, os irmãos achem que nós que estamos aqui não pecamos. Y quizás cuando yo hablo acerca de confesar, puede ser que vosotros, la iglesia, piense que nosotros que estamos aquí adelante no pecamos. Todos nós pecamos. Pero todos nosotros pecamos. Todos têm lutas, Todos tienen sus luchas. todos são tentados. Todos somos tentados. Mas o ponto importante Pero el punto más importante é a resposta que nós damos ao pecado. es la respuesta que nosotros damos al pecado. Como nós reagimos ao pecado. Cómo reaccionamos al pecado. Então, o primeiro passo é rejeitarmos o pecado. Entonces el primer paso es rechazarnos el pecado. E não achar que você precisa ser um hipersanto. Y eso no es decir que necesitáis ser como un super santo, un hiper santo. Não? A Bíblia diz que nós somos diariamente aperfeiçoados. La Biblia nos dice que somos diariamente perfeccionados. Temos que buscar e lutar por esse aperfeiçoamento. Tenemos que buscar y luchar por este perfeccionamiento. Desejar ser aperfeiçoado. Desear ser perfeccionados. Como? ¿Cómo? Conectados na água da vida Conectados al agua de vida e firme na rocha. y firmes sobre la roca. Vamos guardar sempre isso. Vamos guardar siempre eso. Eu separei mais um texto de Joel para lermos, Yo también he elegido un texto del profeta Joel para colocar um pouco de Velho Testamento na nossa mensagem. para poner un poco del Antiguo Testamento en nuestro mensaje de hoy. É um pouco longo, mas vou pedir para vocês lerem bem bonito, bem forte. Es un poco largo, pero vamos a leer todos juntos y fuerte. Y romped vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. Congregar al pueblo, santificar la reunión, juntar a los viejos, congregar a los niños y a los que comen. Salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que los gentiles se enseñoren de él. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y el Señor celará su tierra y perdonará a su pueblo. Esse texto de Joel, você pode ler depois na sua casa. O capítulo de Joel é muito pequeno, vale a pena você ler também. Este texto puedes leer en tu casa, es un capítulo muy corto, entonces sigue, puedes leer todo muy rápidamente. Mas Deus chama o povo, Deus chama os sacerdotes e Ele pede que eles chorem. Pero Dios llama al pueblo y pide a los sacerdotes que lloren. Você tem chorado pelos seus irmãos? Tú has llorado por tus hermanos, Você tem chorado pela Espanha? has llorado por España, Chorado por pessoas que você quer que estejam aqui com você? llorado por personas que quieres que estén aquí contigo, Derramado lágrimas por eles? dejado caer lágrimas por ellos. O Senhor, nós vemos que quando isso acontece, quando eles começam a chorar, quando eles começam a pedir perdão, quando eles começam a se entregar ao Senhor, o Senhor perdoa.
Cuando miramos que ellos empiezan a llorar, cuando ellos empiezan a pedir perdón al Señor, el Señor perdona a su pueblo. Mas, Fabiano, eu não tenho pecado, eu não erro, para mim está tudo muito bom, eu não preciso pedir perdão. Pero Fabiano, yo no he hecho ningún pecado, yo no cometo errores, para mí está todo bien. Ore e peça perdão pela nossa nação, pela Espanha. Ore y pida perdón por la nación, por España. Peça perdão pela sua família. Pida perdón por tu familia. Peça perdão pelas pessoas que amamos e gostaríamos que conhecessem a Cristo. Pide perdón por las personas que amamos y que queremos que conozcan a Cristo. Chorem por eles. Lloren por ellos. Clamem por eles. Clamen por ellos. Isso é uma das formas que Deus começa a trabalhar em nós e na nossa família. Esta es una de las maneras de que Dios empieza a trabajar en nosotros y en nuestras familias. Então nós não podemos esquecer que o mundo espiritual é real. Entonces, no podemos nos olvidar de que el mundo espiritual es real. Ele existe, o mundo espiritual existe. Então, quando Jesus e quando Paulo nos recomenda em Colossenses para ficarmos conectados nele, ficarmos conectados ao Senhor, e Joel também chama todo o povo para jejuar, para buscar a Ele. Entonces, cuando Pablo habla a los colosenses que debemos estar conectados a Jesús, y también el profeta Joel habla de que debemos ayunar, de que debemos pedir perdón al Señor. Vamos a leer el segundo párrafo aquí. Existe una medicina llamada poder de Dios, liberado a través de la efectiva, inteligente oración en el nombre de Jesús. Você tem provado esse remédio? ¿Habéis experimentado de esta medicina? Eu trouxe uma referência de um livro que eu li. O nome do livro é Escudo da Oração. Yo he traído una referencia de un libro que he leído que se llama El Escudo de la Oración. E a pesquisadora, ela faz uma pesquisa e ela convida as pessoas para orarem só 15 minutos por dia. Escolhe um líder, escolhe uma pessoa e ora por essa pessoa 15 minutos por dia. Y esta investigadora ha buscado una metodología de decir, elige un líder y ora por él por 15 minutos al día. E a resposta está aqui. 89% deles confirmaram que houve mudança quando a igreja começou nesse propósito de oração. Y un 89% de los que han hecho eso han confirmado que sí, la oración produce algún tipo de cambio. E ela afirma, e nós cremos nisso, que há. Y ella afirma que hay una tremenda reserva de poder en la oración que la iglesia no tiene usado. Nós precisamos sempre lembrar do poder que existe na oração. Nosotros necesitamos siempre nos acordarnos del poder que hay en la oración. Vivermos conectados em Cristo. Vivirmos conectados a Cristo. Vivermos firmados na rocha. Firmados sobre la roca. Vivermos lembrando sempre que existe um mundo espiritual. Vivirmos siempre nos acordando que existe un mundo espiritual. E do poder que há na oração. Y del poder que hay en la oración. A oração muda situações e circunstâncias. La oración cambia situaciones y circunstancias. Algumas perguntas para vocês responderem para vocês. Y algunas preguntas para que puedan contestar a vosotros mismos. Quanto tempo tens orado? ¿Cuánto tiempo tienes orando? Quanto tempo tens hablado com Deus? ¿Cuánto tiempo tienes hablado con Dios? Responda para você mesmo. Quanto tempo Conteste a ti do seu mismo. dia? ¿Cuánto tiempo de tu día? Você ora, você fala com Deus, Oras, hablas con Dios, você agradece. Quanto tempo? agradeces a Responda para Dios. você. Quanto tempo? ¿Cuánto tiempo? Pense aí. Piense un poco. Quanto tempo você tem escutado a Deus? Ouvido a voz de Deus? ¿Cuánto tiempo tienes escuchado a Dios? ¿Escuchado
la voz de Dios. Nós temos lutado contra um monte de compromissos, né? Eu coloquei algumas coisas, eu tenho que encontrar meus amigos, eu vou assistir uma série. Nosotros luchamos contra un montón de cosas, de compromisos que tenemos, como encontrar a los amigos, mirar una serie. Mas a oração, Pero la oración de intercesión es el baño purificador en el cual el individuo y la iglesia deben pasar todos los días. Después podemos enviar, si queréis, enviamos por WhatsApp. Então, Si enviamos todos tranquilos. Entonces, mantenga un diálogo continuo con Dios acerca de los hechos comunes de la vida. Oración necesita ser un progreso en nuestra relación de amor con Dios. e quando nós falamos sobre diálogo, Y cuando hablamos acerca de diálogo, a oração é um diálogo, oración es un diálogo, não é unilateral. no es unilateral. Eu oro, eu agradeço, eu peço, Yo oro, yo agradezco, yo pido, mas eu não posso deixar de ter um período para ouvir a Deus. pero no puedo dejar de tener un tiempo de escuchar a Dios. Talvez uma hora agradecendo, uma hora, 30 minutos orando pela igreja e 30 minutos em silêncio, ouvindo a Deus. Quizás en una hora de oración, que sea 30 minutos orando, pidiendo por la iglesia, pero 30 minutos también escuchando a Dios. Você tem ouvido? Você tem tido esse tipo de experiência de ouvir a Deus? ¿Has tenido este tipo de experiencia de escuchar a Dios? Ouvir, Senhor, o que eu preciso orar? Para quem eu preciso orar? Escuchar del Señor, ¿para quién necesito orar? ¿Para qué necesito orar? É muito importante nós sempre lembrarmos de ouvir a Deus e sermos instrumentos de Deus durante a oração. Es muy importante que sepamos escuchar a Dios para que seamos instrumento de Dios por medio de la oración. Todas as segundas, nós oramos todos os dias pelas necessidades da igreja, pelos missionários, pelos pedidos. Todos los días nosotros oramos por las necesidades de la iglesia, por los misioneros y todos los pedidos de oración, peticiones de oración. Mas todas as segundas-feiras, todos nós paramos Pero todos los lunes, todos nosotros paramos durante uma hora por una hora para orar pelas necessidades dos irmãos. para orar por las necesidades de los hermanos, Muito específico. muy específicamente. E depois dessa uma hora, Y después de esta una hora, nós paramos, nosotros paramos, ficamos em silêncio nos quedamos en silencio e pedimos para que o Senhor nos ajude a orar pelas pessoas que estão precisando de oração agora. y pedimos al Señor que nos ayude a saber cómo orar para las personas que necesitan de oración ahora. E Deus, irmãos, Deus começa a trazer as pessoas. Deus nos faz lembrar de pessoas, de situações, de coisas que talvez você jamais imaginou. Deus fará você orar por essas coisas e situações. Y Dios nos hace acordar de personas, de situaciones, mismo de cosas que quizás jamás has imaginado, tú vas a estar orando por estas situaciones y personas. Seja um instrumento de Deus. Sea un instrumento de Dios. A igreja, nós precisamos fazer o reino espiritual se mover em favor do nosso. Nosotros necesitamos hacer el reino espiritual mover en nuestro favor, en favor de lo que la iglesia está haciendo. Eu separei alguns versículos que falam sobre oração. Temos muitos, mas eu separei esses quatro versículos. Vamos lê-los. Tenemos muchos textos que hablan acerca de oración, pero yo he elegido 4 de ellos. Vamos a leer juntos.
De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo. Y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Tudo que nós ligarmos na terra, todo lo que ligarmos en la tierra. vamos entender a importância. Nós temos a autoridade de ligar e desligar coisas na terra, através da oração. Tenemos la autoridad de ligar y de desatar cosas en los cielos. Isso é muito poderoso, irmãos. Eso es muy poderoso. A Bíblia, a palavra de Deus é muito poderosa desde que usemos as ferramentas que Deus nos dá. La Biblia es muy poderosa una vez que la utilicemos las herramientas que Dios nos da. Romanos. El texto de Romanos ahora. ¿Quién es el que los condenará? El ungido Jesús es el que murió. Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también demanda por nosotros. Jesus está à destra de Deus, Jesús está a la diestra de Dios, intercedendo por nós. intercediendo por nosotros. 24 horas por dia. 24 horas por O día, tempo todo. todo el tiempo. Ele não para tomar café. Él no para un cafecito, Ele não para ir no banheiro. no para ir al baño. Não se preocupe. No te preocupes. Jesus não vai falar, agora eu não posso. Jesús no te va a decir, no, ahora no puedo. Nunca. Nunca. Ele está o tempo todo Él está todo el tiempo intercedendo por nós. intercediendo por nosotros, hermanos. Nós não podemos esquecer dessa ferramenta que nós temos. No podemos nos olvidar de esta herramienta que tenemos. Não podemos, não é desanimar, mas não podemos, quando você está num jogo de futebol, No podemos, por ejemplo, cuando estamos en un partido de fútbol, no começo do jogo você tem muita energia, al inicio del partido tienes mucha energía, mas no final você já está, pero al final ya estás cansado. a vida com Deus, não. La vida con Dios, ¿no? Sempre a primeira energia, Siempre tenemos que mantener la primera energía, conectados na água da vida. conectados al lago de vida. Lembrem sempre da árvore. Siempre se acuerden del árbol. Nós somos a árvore conectada ao ribeiro. Nosotros somos el árbol conectado al río. E esse rio jorra uma água que nunca para. Y este río produce un agua que nunca para. Nunca para, nunca acaba. Nunca para. Não para, não tem pausa para nada. No tiene pausa, no para nada. Você, eu, nós precisamos beber 24 horas por dia dessa água. Nosotros necesitamos beber 24 horas del día de este agua. Porque Cristo está à destra de Deus esperando isso. Porque Cristo está a diestra de Dios esperando por eso. Igreja, ore. Iglesia, ore. Igreja, interceda. Iglesia, interceda. Igreja, chore. Iglesia, llore. Chore pelos perdidos. Llore por los perdidos. Chore pelos que nós sabemos que precisamos de Cristo. Llore por los que sabemos que necesitan de Cristo. Igreja, Iglesia, não pode parar. no puede parar. Nós não podemos parar. Nosotros no podemos parar. Mais 2 versículos. Vamos a leer estos dos también ahora. Y llegando Jesús les habló, diciendo, toda potestad, Me has dado en el cielo y en la tierra. ahora el otro, de cierto os digo, y el que Cree las obras que hago también él las hará, y las mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Nós já vimos isso em Filipenses. E aqui é o próprio Jesus falando com os discípulos. Toda a autoridade é dada a Ele no céu e na terra. Toda a autoridade. toda autoridad es dada a Dios. Hemos visto esto en Filipenses y ahora aquí el mismo Jesús está hablando a sus discípulos de que toda autoridad en el cielo y en la tierra fue dada a Él, al Señor.
E João 14:12, essa frase é muito marcante. En Juan 14:12, esta parte del texto, este párrafo, es muy impactante. Não existe limite para nós através da fé. No existen límites para nosotros por medio de la fe. Não há, os limites são colocados por nós. Los límites son puestos por nosotros. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos e da nossa fé. Nosotros somos del tamaño de la talla de nuestros sueños y de nuestra fe. Qual é o seu tamanho? ¿Cuál es tu talla? ¿Cuál es tu tamaño? Você tem sonhado? ¿Habéis soñado? O que você tem sonhado? ¿Acerca de qué habéis soñado? O que você deseja que o Senhor faça? ¿Qué deseas que el Señor haga? Quais são os seus sonhos? ¿Cuáles son sus sueños? Ontem, enquanto eu conversava com o Tiago, Ayer cuando yo hablaba con Tiago, eu perguntei, Tiago, quais são os seus sonhos? yo pregunté, Tiago, ¿cuáles son sus sueños? Esse eu não vou falar, eu perguntei para ele. Esto no les voy a decir, pregunten a él, Mas são muitos sonhos. pero son muchos sueños. Eu falei, Deus, é isso. Y yo hablé, Dios, es esto. Nós temos que sonhar. Nosotros tenemos que soñar. Quando nós paramos de sonhar, Cuando nosotros paramos de soñar, de acreditar, de creer, nós começamos a nos afastar da água da vida. nosotros empezamos a nos alejarnos del agua de vida. Temos que sonhar. Tenemos que soñar. Temos que almejar, Tenemos que desejar coisas, desear. desejar coisas novas todos os dias. Desear cosas nuevas todos los días. Em Deus podemos ter isso. En Dios podemos tener Em eso. Cristo podemos ter isso. En Cristo podemos tener eso. Mas talvez você ache que seja algo espetacular, algo muito diferente, mas não. Cristo, as coisas em Cristo são simples. Pero puedes pensar que es una cosa espectacular, muy diferente, pero en Cristo las cosas son muy sencillas. Possamos estar conectados com Ele. Que podamos estar conectados a Él. Esse é o começo de tudo, é estarmos diariamente ligados e conectados à água da vida. Este es el inicio de todo, que todos los días podemos estar conectados al agua de vida. Então eu quero fazer um pedido para vocês. Entonces yo quiero hacer una petición a vosotros. Eu trabalho com TI, eu trabalho também em uma empresa e nós recebemos sempre aquele e-mail com convites de agenda, né? Yo trabajo en una empresa, yo soy informático y nosotros recibimos estas invitaciones para nuestras agendas. E às vezes eu recebo um e-mail com o convite do meu chefe, o horário que ele quiser. Y a veces yo recibo una invitación de mi jefe con el horario que a él le quiera. E eu nunca ousei declinar o convite do meu chefe. Y yo nunca tuve la osadía de rechazar una invitación de mi jefe, De apagar aquele e-mail. de borrar este correo. Nunca. E eu quero te pedir a colocar a Deus na sua agenda. Muito simples. Y yo quiero pedir que pongas a Dios en tu agenda. E é muito fácil. Y es muy sencillo. Aqui está a minha proposta para vocês. Aquí está mi proposición para vosotros. Um começo. Vamos começar com 5 minutos. Un comienzo, empezamos con 5 minutos, Todos os dias. todos los días. Marque aí no seu celular, na sua memória, em algum lugar. Mas todos os dias. Ponga en tu móvil, ponga en tu cabeza, 5 minutos todos los días. Você vai orar pelo seu líder. Vas a orar por tu líder, Ore pelo pastor Dwight, Ore. pela Mara, ore por pastor Dwight, por Mara, Tiago, pela Marília, quem mais tem líderes aqui? por todo el liderazgo de la iglesia, Tiago, Marilia, David, Alex, Sida, Kevin. Ore pelos teus familiares que estão mais próximos de você. Ore por tu familia más cercana. E ore escolha uma pessoa Y elijas una persona que você deseja que essa pessoa tenha um encontro com Jesus, que ela esteja com você aqui. que tú deseas que esta persona tenga un encuentro con Jesús, que ella esté aquí contigo. 5 minutos do seu dia. Você vai escolher a melhor hora do seu dia. 5 minutos de tu día. Elijas la mejor hora, el mejor momento de tu día. Afaste o celular, afaste tudo. Você
e Deus, sem nada te incomodar nesses 5 minutos. Te alejes de tu teléfono en este momento, que nadie te pueda impedir o tomar tu atención, que sea solo tú y Dios en este momento. Diferente do e-mail que recebi do meu chefe, Distinto del correo que he recibido de mi jefe, você vai escolher o melhor horário para você. tú puedes elegir el mejor horario para ti. Você pode fazer isso? Puedes hacerlo. Você pode bloquear 5 minutos de 24 horas do seu dia para ter esse momento com Deus? Puedes tomar 5 minutos de las 24 horas del día para tener este tiempo con Dios. Só que você não vai orar por você vai orar por essas 3 coisas. Pero no vas a orar por ti, vas a orar por estas 3 cosas. Posso contar com vocês com isso? Amém. Amém? Amém. Vamos colocar na agenda? Depois você me conta, Tiago. Me dijo que después yo le voy a contar. ¿Sí? ¿Han hecho eso o no? 5 minutos só. 5 minutos. Solo 5 Ok. minutos. Até quando esses... Até quando? Até quando vai isso? ¿Hasta dónde llevo esto? Agora vai Jesus Cristo. Perfeito. Hasta que Jesús regrese Eternamente. eternamente. Bloqueie a sua agenda eternamente. Olha que legal. Você vai ter um compromisso eterno na sua agenda. O sea, tú vas a tener un compromiso eterno en tu agenda. Escolha esse seu dia, sua hora, esse minuto é o seu tempo de oração com Deus. Elija este tiempo que va a ser tu tiempo a solas con Dios. Posso? Quando eu chegar no Brasil, posso contar que terão... Quantas pessoas temos aqui mais ou menos? 26. Ella ha contado 26. 26 pessoas? 27 ahora, ¿eh? Entonces podemos tener cierto que 27 personas van a estar orando. E coisas muito legais dessa experiência. Você vai começar com 5 minutos e eu oro, Fabiano, oro para que seus 5 minutos virem 30, 60, sem você perceber. Amém. Y yo oro para que estos 5 minutos se conviertan en mucho más, hasta 60 minutos, sin mismo que tú tengas en cuenta de que estás orando más y más. Você vai sentir falta desses 5 minutos, se você não fizer. Tú vas a echar de menos estos 5 minutos el día que no hagas este tiempo de Eu vou oración. orar por isso. Yo voy a orar por eso. Vamos assumir esse compromisso. Comece assim. Vamos a tener este compromiso. Vamos a empezar así. Eu quero ler mais esses 2 versículos que eu trouxe para vocês. Isso não precisa ler. Não precisamos ler. Vamos ler. Él va a leer el texto que está en Apocalipsis. Isso, é. Hechos. Esse Vale, vamos a leer juntos. Pode conseguir. Bueno, vamos a leer los dos a la misma secuencia. Los cuales también les dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Y ahora de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesus, o primeiro versículo que nós vemos, ele só reforça, né, sobre Cristo, sobre a esperança de Cristo. En el primer texto, Lucas está hablando solo haciendo hincapié O reforço de que Cristo está conosco. un refuerzo, un hincapié de que Cristo está en los cielos E ele voltará. y de que Él va a regresar. O nosso intercessor está lá, está vivo e voltará. Nuestro intercesor está ahí, está vivo y regresará. O texto de Apocalipse, esse texto mostra os seres, a
apresenta seres que estão no céu, seres celestiais. El texto de Apocalipsis nos habla de seres celestiales, seres que están en los cielos. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos que eles estão o tempo todo adorando a Deus, orando a Deus. Y cuando miramos este texto, vemos que ellos están todo el tiempo alabando, orando a Dios. Eles não param, nunca. Ellos no paran, ¿no? Eles estão o tempo todo, agora, o dia inteiro, orando, adorando a Deus. Ellos están todo el tiempo, ahora, en este momento, orando y alabando a Dios. E qual é o alimento desses seres celestiais? ¿Y cuál es el alimento de estos seres celestiales? Eles não param para ir no banheiro, eles não param para descansar. Ellos no paran para descansar, para ir al baño. Qual é o alimento deles? ¿Cuál es su alimento? La oración. Na oração. La oración, A adoração. la alabanza, la adoración. Eles estão 24 horas por dia, Ellos están 24 horas por día proclamando a majestade de Cristo, proclamando la majestad de Jesucristo, declarando o que Ele é e quem Ele é. declarando quién Él es y qué es Él. Existe muito poder na oração. Existe mucho poder en la oración. Existe muito conhecer a Deus na oração. Existe mucho de conocer a Dios en la oración. Mas nós precisamos investir o nosso tempo da nossa vida, bloquear a nossa agenda para Deus. Pero nosotros necesitamos invertir nuestro tiempo de nuestras vidas, de nuestra agenda para Dios. Quando nós temos esse período com Deus, quando você começar a investir mais esse teu período de oração e conhecer a Deus, Cuando empezares a invertir más este tiempo de oración, de tiempo con Dios, naturalmente você se tornará mais íntimo do Senhor. naturalmente va a quedarse más íntimo, tendrá más intimidad con Dios. Naturalmente você vai mais ouvir o Senhor. Naturalmente vas a escuchar más al Señor. Naturalmente nós teremos sede de Deus. Naturalmente tendrás más sed de Dios. E aí começaremos a entender a vontade mais. Começaremos a entender melhor as vontades e os desejos de Deus para as nossas vidas. Entonces empezaremos a entender mejor las voluntades y deseos de Dios para nuestras vidas. Entender o que Ele deseja fazer através de nós. Entender lo que Él desea hacer por medio de nosotros. Através das nossas vidas como um instrumento do Senhor aqui na Terra. Entender lo que Él quiere hacer por medio de nuestras vidas como instrumento aquí en la tierra. Então eu te convido agora. Entonces te invito ahora. Eu quero finalizar fazendo um período de oração. Yo quiero terminar con un tiempo de oración. Para que, e nesse período de oração, Para que en este tiempo de oración, eu vou orar para que esses 5 minutos que você vai colocar na sua agenda, yo voy a orar para que estos 5 minutos que vas a poner en tu agenda, você possa definir esse dia, essa hora agora. para que puedas definir este momento ahora. Não deixe isso para amanhã nem depois. No deje eso para mañana o después. Podemos orar? ¿Podemos orar ahora? Si se pueden poner en sus pies, por favor. De pies, gracias. Por favor, vamos a cerrar los ojos. Vamos desligar. Vamos nos desconectar de todo ahora. Conectar o trono de Deus, a presença de Deus. Conectarnos al trono de Dios, a la presencia de Dios. Vamos não só ficar na teoria da palavra, No vamos a quedar solo en la teoría de las palabras que hemos escuchado, mas também viver a prática delas. pero vivir la práctica de la oración ahora. E essa é a minha oração, Y esta es mi oración ahora, para que o Espírito Santo para que el Espíritu Santo confirme no coração de cada um confirme en cada corazón o que Ele deseja de cada um. lo que Él desea de cada uno. Se você precisa de uma cura, Si tú necesitas una cura, se você precisa de alguma situação seja mudada, si necesita que alguna situación sea cambiada, não há nada impossível. no hay nada imposible para el Señor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Aquela
mulher samaritana, quando encontrou Jesus, La mujer samaritana, cuando tuvo un encuentro con Jesús, ela achou que ela fosse beber uma água daquele poço, ella pensaba que iba a beber el agua que vendría del pozo, mas ela recebeu água. pero ella recibió el agua de vida. Ela acreditou lá. Ella creyó en el agua de vida. Ela creu que Cristo era água. Ella creyó que Cristo era el agua de vida. Ela creu que aquela água poderia mudar a vida dela. Ella creyó que aquel agua podría cambiar su vida. Vamos crer e confiar Vamos a creer y tener confianza na nossa água da vida, en nuestro agua de vida, no nosso Cristo, en nuestro Cristo, no nosso amigo, nuestro amigo, no nosso Salvador, nuestro Salvador, no nosso ajudador. nuestro ayudador. Está alguém doente? Si hay alguien enfermo, Ore para que seja curado. ore para que sea sanado. A Bíblia diz, La Biblia nos dice em Hebreus 13:8, en Hebreos 13:8 que Ele é o mesmo ontem, que Él es el mismo ayer, hoje hoy e eternamente. y eternamente. Ele não muda. Él no cambia, Ele não mudou. Él no cambió, Ele nunca mudará. Él nunca O cambiará. mesmo Jesus que andou aqui há 2000 anos atrás, El mismo Jesús que ha andado por esta tierra 2000 años atrás está aqui hoje, está aquí hoy através do Espírito Santo. por medio del Espíritu Santo. Diga a Ele o que você quer. Dile lo que necesita. Diga os seus mais profundos sonhos, Dile los más profundos sueños de tu vida, o que você deseja. lo que tú deseas. Há esperança. Hay esperanza, Há esperança. hay esperanza. Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui agora. Señor, yo oro por mis hermanos aquí y ahora. Que o Teu Espírito Santo visite cada coração e cada mente aqui agora. Que tu Espíritu Santo visite a cada corazón y cada mente aquí y ahora. Que o Teu Espírito Santo traga a cada um aqui Que tu Espíritu Santo traiga a cada uno aquí mais intimidade com o Senhor. más intimidad con el Señor. Senhor, eu peço novas experiências diante do Senhor para os meus irmãos aqui. Señor, yo pido nuevas experiencias con el Señor para mis hermanos que están aquí. Senhor Deus, visita cada um com o Teu poder. Señor Dios, visita a cada uno con tu poder. Aquele que precisa de uma cura, nós pedimos que seja curado agora. Al que necesita sanidad, Señor, yo pido que sea sanado ahora. O Señor. Senhor sabe a necessidade de cada um, o som dos corações, Pai. Tú sabes las necesidades de cada uno, Señor. Te pido que mire a los corazones ahora. E Señor. que o Teu Espírito Santo cuide de cada um. Que tu Espíritu Santo cuide a cada uno. Que o Teu Espírito Santo continue conduzindo cada um. Que tu Espíritu Santo siga, Conduzindo cada um. siga direccionando a cada uno. De acordo com a Sua vontade, Senhor. Bajo tu voluntad, Señor. Senhor, nós pedimos que o Senhor mesmo repreenda Señor, nosotros pedimos que tú mismo eche fuera, Señor, toda e qualquer ação do inimigo. toda y cualquier acción del enemigo, Señor. O Senhor Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Tú, Señor Jesús, eres el cabeza de todo principado y potestad. O Senhor é o maior intercessor. Tú eres el más grande intercesor. Cuide de cada um aqui, Senhor. Cuida a cada uno aquí, Señor. Abençoe cada um. Bendiga a cada uno aquí, Señor. Em nome de Jesus, Senhor. En el nombre de Jesús, Señor. Nós te agradecemos, Pai. Nos te damos gracias. Te agradecemos por cada um que está aqui. Te damos gracias por cada uno que está Que aquí. foi o Senhor que trouxe cada um aqui. Porque fue tú que has traído a cada uno aquí. O Senhor que separou cada um que está aqui. Tú has para ti. apartado a cada uno que está aquí para ti, Señor. Não permita que eles se percam. No permita, Señor, que nadie se pierda, Señor. Que eles permaneçam conectados à água da vida. Que sigan conectados al agua de vida, Señor. Que eles permaneçam conectados e firmados na rocha, Que sigan conectados y firmados sobre la roca, Señor. que é o Senhor Jesus. Que es el Señor O Jesús, autor el autor e consumador da nossa fé. y consumador de nuestra fe. Nós oramos e agradecemos. Nosotros oramos y damos gracias, No Señor. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Deus abençoe, Que irmãos. Dios os bendiga, hermanos.